Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Povo de Deus, que a graça do triuno e majestoso Deus prossiga sendo abundantemente, eficazmente, eficientemente derramada sobre nós. Parabéns à nossa querida UMP, União de Mocidade Presbiteriana, aqui da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja que é firmada na doutrina apostólica, uma igreja ortoprática, ou seja, preocupada com a prática cristã correta, e o elo, uma igreja ortopática, uma igreja que se preocupa com as afeições corretas, com os sentimentos corretos. Uma igreja que ama ser frequentada. Somos uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Então, querido Juan, como nosso presidente, o presidente da nossa querida UMP, e toda a diretoria, e todos os sócios, todos os jovens que fazem a nossa UMP, parabéns, parabéns e parabéns. Prossigam caminhando com a consciência de que vocês têm o apoio do vosso pastor, o apoio do colégio pastoral na pessoa dos presbíteros regentes, o apoio de toda a igreja, mas acima de tudo, vocês têm o apoio do supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor da igreja. Queridos, quando o querido Juan, como presidente, nos comunicou do aniversário, logo pensamos num tema. E o tema é este: indicadores de jovens enraizados. Indicadores de jovens enraizados. Abramos, pois, a Bíblia no Salmo 1, pois esse Salmo, palavra inerrante, autoritativa de Deus, é a nossa base textual, teológica, bíblica e homilética do sermão desta noite, o Salmo 2, e eu, mais uma vez, lerei aqui na Nova Almeida atualizada, ok? Se você tiver com a ARA, não tem problema, nenhum problema. Se tiver com a Almeida século 21, também nenhum problema. Se tiver com a NVI, também nenhum problema. Se tiver com a NVT, também nenhum problema. É claro e evidente que nos encontros eclesiais da igreja, sempre é bom ter uma tradução, não é, única, para não atrapalhar a leitura. Mas fique tranquilo quanto a isso. Fiquem tranquilos. Salmo 2, ou melhor, Salmo 1, não é? Salmo 1. Vamos ler, fazer uma leitura doxológica, hein? Uma leitura como ato de adoração. Toda leitura da palavra, seja ela individual ou coletiva, ela tem que ser feita como ato de adoração. E assim se encontra esse primeiro salmo, que faz parte do primeiro livro dos Salmos, do 1 ao 41. Vocês sabem que o livro do Salmo é dividido em quantos? Do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 89 ao 106, do 107 ao 150. 5 livros. E Palmer Robertson, ele, um teólogo bíblico, também sistemático, ele diz que o primeiro livro dos Salmos, do 1 ao 41, fala de confrontação. O segundo livro dos Salmos, do 42 ao 72, comunicação.
O terceiro livro do Salmo, do 73 ao 89, devastação. O quarto livro do Salmo, do 90 ao 106, amadurecimento. E o quinto livro dos Salmos, do 107 ao 150, consumação. É assim que o teólogo reformado Palmer Hobson, autor daqueles livros, O Cristo dos Pactos, O Cristo dos Profetas, todo seminarista que faz seminário no SPN, Seminário Pretendo do Norte, nosso seminário, ele estuda com o pastor Paulo Brasil, teólogo, professor do Antigo Testamento, e dos livros que ele indica de cara é O Cristo dos Pactos, O Cristo dos Profetas, A Aliança, todos eles de Palmer Robertson. Dito isso, o Salmo 1, que faz parte do primeiro livro: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o aspecto negativo da santidade. Aí o aspecto positivo: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aí agora, o contraste com o ímpio. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí ele conclui dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Indicadores, Maxwell, Carol, de jovens enraizados. E por que, como docente, escolhemos esse tema? Escolhemos pelas seguintes razões. Nós temos contemplado com os nossos olhos, nas nossas andanças por esse Brasil continental, e não é diferente aqui na capital do Vale do São Francisco, Petrolina, do lado de Pernambuco. Tem a capital do Vale, do lado da Bahia, Juazeiro. Nós temos percebido a juventude cristã sofrendo, sendo assaltada por estas enfermidades. Número 1, cristianismo nominal. Nada de generalização. Mas, para nossa tristeza, é uma realidade. Uma juventude cristã, uma parte dela ou alguns, vivendo um cristianismo nominal. Não praticam o que confessam. Segunda enfermidade, cristianismo líquido. Desaparece com muita facilidade a depender do momento. É um cristianismo sem profundidade. É um cristianismo facilmente moldado. É um cristianismo dominado pelo relativismo. É um cristianismo que não tem identidade. Como água, você não consegue palpá-lo, ele não consegue ser tangível, ele não tem alicerce, é líquido. Terceira enfermidade que justifica esse tema: um cristianismo, consequência do segundo, superficial. Seja no aspecto teológico, seja no aspecto de liturgia, culto, seja no aspecto ético, seja no aspecto de governo eclesiástico,
uma superficialidade. E falando em aspecto teológico, aspecto cultico, aspecto ético e governamental, eis aí os 4 elementos do sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano era dividido em 4 partes: teologia, culto, ética e governo. E fica essa dica aí. Tem um livro aí muito antigo da cultura cristã. Eu tenho o privilégio de usufruir tanto da versão antiga como da nova, chamado Sistema Presbiteriano. Fica a dica aí, leiam. Uma outra enfermidade que a juventude cristã, aqui e acolá, se encontra acometida dela, o cristianismo consumista. São jovens que vão para consumir produtos religiosos, para consumir uma espiritualidade. Eles não têm a consciência de que são servos, estão ali para servir. É triste isso. E nós esperamos que a nossa UMP, em o nome de Jesus Cristo, ela seja curada, se caso um ou outro tenha sido acometido dessa enfermidade. Uma outra enfermidade, um cristianismo narcisizado, um cristianismo narcisista. Vocês conhecem o mito de Narciso, não é? Ele se afogou, morreu asfixiado de tanto olhar para o seu próprio rosto no espelho d'água. Ele não percebeu que estava morrendo asfixiado. Daí surge aí narcisismo, um cristianismo narcisista, que acaba usando a plataforma do cristianismo para se promover, e não para promover aquele que é o centro do cristianismo: Cristo, 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 para sempre Cristo Jesus. Como diz uma canção aí nova, totalmente bíblica: por Ele, colocando música na voz, na boca de João Batista: por Ele estou gastando a minha vida. Por Ele estou gastando a minha vida. Mas o cristianismo narcisista não permite isso. O cristianismo narcisista, que tem acometido não apenas jovens, mas todas as faixas etárias da igreja, ele não permite abnegação. E o Cristo da cruz, ele nos chama para abnegação. Se alguém quer vir após mim, disse ele, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Uma outra enfermidade, Alisson, que tem batido na porta de alguns jovens, é o cristianismo paganizado. Uma outra linguagem para isso é um cristianismo sincrético. Nós encontramos jovens cristãos aí bebendo de todas as fontes, de cisternas totalmente contaminadas com águas impuras, práticas sincréticas. Cuidado. E por último, resumindo muito bem, encontramos jovens na juventude cristã vivendo um cristianismo sem Cristo. É o deísmo moralista. É a busca pelo sucesso. E Cristo se torna nessa caminhada aí apenas o gênio da lâmpada. Por isso, em virtude disso, queridos, em razão disso, precisamos reverter esse quadro na vida de alguns jovens por esse Brasil afora. E tem algum jovem assim, com uma dessas enfermidades, estamos aqui carinhosamente para ajudá-los. Sim. E para reverter esse quadro, precisamos ouvir pregações com temas assim: indicadores de jovens enraizados. Eu tenho um livro com esse título, Enraizados. Aliás, se você abrir a Bíblia Sagrada em Colossenses 2,7, na nova versão, Nova Almeida atualizada, você vai encontrar
o apóstolo Paulo, dirigindo a igreja que estava em Colosso, dizendo assim: enraizados e edificados nele. Nele quem? Cristo. Sim, diz o texto sagrado. E confirmados na fé, conforme a doutrina que vocês receberam, transbordem de ação de graça. Então vejam que a ideia de um cristão enraizado estava na mente do colégio apostólico. É uma ideia do cristianismo bíblico verdadeiro. Você vai ouvir sinônimo, dependendo da tradução, a ara, você vai ouvir lá arraigados ou radicados, são todos sinônimos de enraizados. Eis aí a beleza dos estudiosos da manuscritologia, aqueles que estudam, que traduzem o grego para o português, o hebraico para o português. Eles têm um português nosso aí muito rico e por isso difícil, não é? E aí temos a liberdade de encontrarmos uma tradução que no lugar de enraizado, você vai ver lá arraigado, ou no lugar de arraigado, o tradutor preferiu radicado, mas a ideia é essa. E o sinônimo de tudo isso, você poderia aqui entender como jovens estabelecidos na fé, jovens fundamentados na fé, sinônimos bíblicos teológicos, jovens firmes na fé, jovens sólidos, com uma fé sólida, jovens alicerçados, sinônimos, jovens fixados na fé, jovens estáveis. Eu falei e não i. Há uma diferença de estabilidade e estabilidade. Então, jovens estáveis, seguros, fortalecidos, consolidados e outros sinônimos mais. E para desenvolvermos essa temática, escolhemos o Salmo 2, queridos. Ele é muito apropriado. Sim. E como o Salmo 2 é apropriado? Sabe por quê? Pois além do Salmo 2, não, o Salmo 1, além do Salmo 1, preste bem atenção, ele ser o prefácio do Saltério, além dele ser a porta de entrada desse edifício literário celestial, que são os Salmos. Sim, preste bem atenção. Além dele ser o resumo temático, junto com o Salmo 2, de todos os 150 salmos, porque de fato ele é um resumo, ele trata de assuntos vigentes, pertinentes, também para a nossa juventude, muito especialmente quando o assunto é indicadores de jovens enraizados. Primeiro exemplo de um assunto pertinente que esse salmo trata, o contraste entre a felicidade do justo e do ímpio. O segundo exemplo de um assunto vigente e pertinente, tem tudo a ver com o tema indicadores de jovens enraizados, é que o Salmo 1, ele apresenta o justo sendo firme como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, enquanto o ímpio como palha seca, totalmente instável existencialmente. O Salmo 2 foi escolhido também porque ele apresenta o justo sendo frutífero, enquanto o ímpio totalmente infrutífero. Escolhemos o Salmo 2 para desenvolvermos essa temática. Sabe por quê? Porque ele apresenta o justo tendo um destino maravilhoso, mas o ímpio um destino catastrófico. Catastrófico. E como eu tenho mais ou menos uns 30 comentários de salmos impressos na minha biblioteca, que é pequenininha.
além daqueles mais de 8.000 digital, em PDF, e-books. E todos eles também gostam de resumir esses salmos assim: 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. A forma mais simplificada de você resumi-lo. O Salmo 1, 2 caminhos, 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Se você um dia quiser pregar, pode usar aí essa estrutura homilética aí. Dito isso, vamos nos ater ao tema, especificamente. É como um TCC, você não pode ter um assunto geral. O seu tutor, o seu orientador vai dizer, você precisa especificar, porque senão vai complicar. Você não vai desenvolver um TCC com esse tema aí geral não, viu? Vai ter que escrever aí 3.000 páginas para isso, não é assim? Quem já fez TCC aqui, monografia, o diretor, o orientador vai dizer, ó, meu filho, especifica esse tema aí, porque senão complica. O sermão também, dentre as muitas ideias principais e as subordinadas, precisamos também especificar. Nós temos indicadores no Salmo 2 que indicam jovens enraizados? Temos. E aqui eu sigo o esqueleto do comentário dos Salmos de Wisber, de Hernando Dias Lopes. Nós temos indicadores. E vamos apenas aqui destacar 3 indicadores de jovens enraizados no Salmo 1. O primeiro, o que esse jovem não faz é o aspecto negativo da santidade. O segundo indicador, o que esse jovem faz é o aspecto positivo da santidade. E o terceiro indicador, que na verdade para o salmista é o ápice, é o clímax, é a metáfora que ele usa como clímax, é aquilo que ele é. E por ser o que ele é, ele deixa de fazer algumas coisas que agrada a Deus, que desagrada a Deus, e ele faz outras que agrada a Deus. Então vamos para o primeiro indicador. Um jovem enraizado, ele é percebido pelo que ele deixa de fazer, pelo que ele não faz, e isso de forma ativa e não passiva, e isso conscientemente, e isso intencionalmente. E logo nos 2 primeiros versículos, o Salmo 1 diz: bem-aventurado, abençoado, feliz é o jovem, aqui é uma interpolação nossa, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você é um estudioso de hermenêutica, a hermenêutica dos Salmos, você já vai aprender uma tal de uma conversa chamada paralelismos. O Salmo é carregado de paralelismos. Um deles é paralelismo sinônimo, ou seja, na primeira frase o salmista diz uma coisa, na outra frase ele diz a mesma coisa, mas com uma outra linguagem, só para reforçar. Então, nesses primeiros versículos do Salmo 2, você tem o paralelismo sinônimo. Então o salmista está dizendo a mesma coisa, só que com fraseologia diferente. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí paralelismo, o segundo, e não se detém no caminho dos pecadores. Aí paralelismo sinônimo, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aí você também bebe dos pés dos teólogos bíblicos do Antigo Testamento. E eles vão além, dizem, além do paralelismo, há também uma progressividade aí. Há uma progressividade.
seja no aspecto da ação, seja no aspecto da descrição. Há uma progressividade. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda de forma decrescente. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. De forma decrescente, de trás para frente. Depois, por não andar segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não segue o estilo de vida de pessoas que não servem a Deus. E aí, voltando de forma decrescente, o ápice da imoralidade, o ápice da rebelião, o grau maior de um ser humano que não quer papo com Deus, nem se assenta na roda daqueles que zombam ativamente de Deus. Então você encontra aí uma progressividade, além do paralelismo, uma progressividade. Então um jovem enraizado, de fato, ele não anda, ele não se detém e ele nem se assenta. Um jovem que faz isso, ele é um jovem enraizado em Cristo. Agora, existe uma descrição também aqui progressiva. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta em quê? Então, uma descrição do mundo. Conselhos que não têm o selo de Deus. Conselho de quem? Dos ímpios. O que mais? Ele não se detém no caminho. Conselho, caminho. E mais, ele não puxa a cadeira e toma assento na roda daqueles que ativamente zombam de Deus. Há uma progressividade também na descrição do que existe no mundo. Isso nos faz lembrar da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, quando João, movido pelo Espírito Santo, disse: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí agora vai descrever o que nós encontramos no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, quando o salmista, no Salmo 1, que é a introdução de todo o saltério, que é a porta de entrada desse edifício literário celestial, quando ele diz bem-aventurado é o jovem aqui é a interpolação, porque tem tudo a ver com o momento, é o jovem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos esquecedores. Ele também está descrevendo que é isso que é encontrado no mundo. E o jovem precisa dizer não. Mas ainda dentro dessa progressividade do primeiro versículo, seguindo alguns comentaristas, nós encontramos uma progressividade aí dos tipos de pecadores. Graus. Bem-aventurado é o jovem que não anda segundo o conselho de ímpios. Na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia chama de ímpio, o que é que ela quer dizer? Já parou para pensar sobre isso? É aquele que vive deliberadamente, intencionalmente, como se Deus não existisse. Ímpio é o contrário de pio, daí piedade. Entende agora quando a Bíblia fala de um homem piedoso? Lembra de quinta-feira falamos de Cornélio? A Bíblia descreve como um homem piedoso, Atos 10. O contrário disso são homens impiedosos. O ímpio é o ser humano que vive conscientemente, ativamente, intencionalmente, como se Deus não existisse. A consequência disso, pecadores. Ou seja, eles vivem errando o alvo, hamatia. Eles vivem errando o alvo. Eles vivem infringindo a lei. Eles vivem desobedecendo. Eles vivem em rota de colisão com o Senhor.
Eles não caminham ao encontro de Deus, eles caminham de encontro a Deus. Entende porque falamos aqui que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles resumem toda a temática de todo o saltério? Porque o que é que você encontra no Salmo 2? Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Entende? É só virar a página aí. Por que se enfurece as nações? Há aqui uma continuidade, queridos, temática. Por que se enfurece as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Quem são essas pessoas que se enfurecem contra Deus? Quem são essas pessoas que imaginam coisas vãs contra Deus? Mas o salmista no Salmo 2 continua: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram. Contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Quem são esses? São as pessoas do Salmo 1, ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, um jovem enraizado em Cristo, ele é conhecido pelo que ele não faz intencionalmente. Ele não ouve os conselhos dos ímpios, ou seja, ele não dá ouvido à cosmovisão do mundo. Existe um livro muito bom sobre cosmovisão, pode comprar esse livro aí, Cosmovisões em Conflitos. Livraço. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Ele pode não ter consciência. Ninguém aqui vive sem uma cosmovisão. Por isso o tema do livro é Cosmovisões em Conflitos. Jovens, leiam esse livro. Além do livro de Heber Campos, Cosmovisão, usando como referência Daniel. E outros mais. Mas leiam esse livro. Cosmovisões em Conflitos. Conselho envolve cosmovisão do mundo, ideologias anti-Deus. Tudo que emana da boca do ímpio, seja cosmovisão, ela é inimiga da cosmovisão cristã, da visão do mundo cristã para o qual Deus nos chamou. Cosmovisão que é como um iceberg. Ela tem os seus pressupostos que estão lá no fundo do mar. Ela só aparece a sua pontinha. Todos os conselhos dos ímpios envolvem, ou melhor, o caminho do pecador envolve o estilo de vida contrário ao Senhor. Então um jovem enraizado, ele não procura imitar esse estilo de vida. Ei, o modelo da tua vida não é a atriz de Hollywood. O modelo da tua vida, a tua referência, não é o autor de Hollywood, muito menos do Brasil. A nossa referência de estilo de vida é o homem perfeito do Salmo 1, Jesus Cristo. Segundo Efésios, ele é a estatura do varão perfeito, Efésios capítulo 4, jovens preciosos. Jovens enraizados, não toma assento na roda dos escarnecedores. Calma. Aí você pensa assim, mas e aí, pastor? Como eu faço? Porque eu vivo em universidade. Calma. Essa roda dos escarnecedores, por isso que a progressividade é necessária. É justamente aquele composta por pessoas que estão num grau máximo de rebelião. E elas se reúnem justamente para zombar de Deus. Com esses aí, não tem que se assentar mesmo não. Se quiser que você tome assento, é para que você dê o ultimato de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo. Eis aí o primeiro indicador de um jovem enraizado. Tainara, você que está aí recém-chegado, trouxe um amigo, Breno, né? Breno, esteve aqui quinta-feira. Venha mais vezes. Olha, Breno, outro Breno aqui, Breno. Cadê o Breno? Aqui, Breno, outro Breno. Continue vindo, Breno. Nada acontece por acaso. Você veio quinta, já veio hoje. Prossiga vindo. Mas o segundo indicador, eu não posso passar aqui a noite toda nesse sermão, né, queridos? A hora está avançando.
um indicador de um jovem enraizado por aquilo que ele não faz, mas tem o outro lado, senão fica incompleto. Renan, ele também é percebido por aquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é justamente onde se encontram as suas raízes, correntes de águas. E Cristo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Jesus Cristo. E o que ele faz? Aí o próximo versículo, vamos lá. Salmo 1, versículo 2. O que é que diz o texto? Pelo contrário, o seu prazer está na cosmovisão do Senhor, na Torá do Senhor. A ideia aqui no hebraico é Torá. E Torá aqui não se restringe ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, mas é uma referência a toda a vontade revelada de Deus. Um jovem enraizado, ele é visto, ele é percebido tendo prazer na lei do Senhor, na vontade revelada de Deus, prazer na palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele faz como o salmista: Senhor, como eu amo a tua lei. Cuidado com essas pregações que dizem assim, cristianismo sem regras. Eu entendo o que alguns querem dizer, mas muito cuidado, pois o cristianismo tem regras sim, não para ser salvo, mas para evidenciar o salvo. Eu entendo que alguns autores usam para falar de regras criadas pelos homens, concordo com eles. Tem um livro antigo aí com esse seguinte título: o que a igreja chama de pecado e a Bíblia não, e o que a Bíblia chama de pecado e a igreja não. É verdade, muitas vezes corremos o risco, como igreja do Senhor, de chamar de pecado o que a Bíblia não chama. Aí criamos regras humanas, tradições de homens, mas também corremos o risco de deixar de chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama. Bem-aventurado é o jovem que tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Paulo disse ao jovem Timóteo: pastor, até a minha chegada aplica-te a leitura. E ali a leitura pública para a igreja. Ele diz a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, ó homem de Deus, tu tens ciência das sagradas letras, que tornam você sábio para a salvação. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz: o que ouve a minha palavra e pratica é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas também ele vai e diz: quem ouve e não pratica é como um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então um jovem enraizado, ele tem prazer na lei, ele medita na lei, porque ele tem prazer, mas ele pratica. Tiago 1:22, tornai-vos praticantes da palavra, Rafa. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cleuma, Eduarda, logo, Eduarda, está chegando o dia de oficializar você. E nós temos muitos Eduardos aqui nesta noite, não é? Também. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Ele é governado pela cosmovisão de Deus revelada na palavra. Ele é governado pela lei de Deus. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Entendeu, Gabi? Querido Isaac, bonitão, com esse bigode bonitão aí.
Eu quero perguntar a você, meu jovem, onde está o teu prazer? Na cosmovisão do mundo, no que o teu professor de universidade, cientificista, nós cremos na ciência verdadeira. Agora, cientificismo não é a autoridade máxima das nossas vidas. A quem você tem dado ouvido? Respeite na universidade, mas não se agache diante das suas ideologias anti-Deus. A quem você está dando ouvido? Ouve Israel, o Shema. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6. O que é que diz o Salmo 19? A partir do versículo 7. Vamos ler esse salmo rapidinho. Salmo 19, versículo 7. Nós temos prazer e devemos ter prazer na lei do Senhor, Jandira, porque além de ser a lei do Senhor, olha o que ela produz em nós, diácono Luciano. Salmo 19, versículo 7. Vamos ler juntos. A lei do Senhor é e restaura a alma. Ela não precisa ser melhorada por mim nem por você. Ela é suficiente. A ideia aí é de suficiência completa. Raquel, carinhosamente Kel, Wanda, Vandinha, ela é perfeita. E ela faz o quê? Ela restaura a alma. E aí agora mais um paralelismo, viu? Paralelismo sinônimo. Vai dizer a mesma coisa agora. O testemunho do Senhor é fiel. E faz o quê? Dá sabedoria aos simples. E aí prossegue, o versículo 8, por favor. Paralelismo sinônimo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Mais um paralelismo sinônimo. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Mais um sinônimo. Paralelismo sinônimo. O temor do Senhor é límpido e permanece para. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente. Aí o salmista, no ato de doxologia, ele está descrevendo as qualidades da lei do Senhor de um paralelismo sinônimo, mas ao mesmo tempo progressivo. Ele agora diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Ó Senhor, nos conceda essa percepção da Tua palavra, para que possamos passar mais tempo lendo-a, meditando nela, muito mais do que isso, praticando-a. Tem um livro de Kevin DeYoung, eu indico para a mocidade. Depois do próximo livro, Rayane, entre elas e entre eles, eu não sei qual é o livro, está aí, Levando Deus a Sério, Kevin DeYoung. Esse aí eu indico com os olhos fechados. Livraço, eu tenho ele. Nos conceda, Senhor, essa percepção da natureza da Tua palavra, da Tua lei, do seu propósito, da sua eficácia, da sua eficiência. Hebreus 4:12 diz: a palavra do Senhor é viva e eficaz, Ilga, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Cristo ora pela igreja e diz assim, João 17: santifica-os na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Jovens preciosos, como a palavra. Mastigue a palavra, digiram a palavra, vivam na palavra. Tem um livro com esse título também, Vivendo na Palavra, da editora Batista Regular. Mais uma indicação, mas por favor, vão com calma, que nós não temos dinheiro para tudo não é? Vão com calma. Está começando aí o ano letivo, tem que comprar livro, outros vão casar, então vão com calma, por favor. E fique tranquilo que se o problema é terno novo para casar vocês, minha amiguinha, eu tenho uma baixinha ali que ela já fica anotando. No casamento de fulano de tal, você vai entrar com terno tal. Eu digo, No casamento de fulano de tal, você vai entrar com terno tal. Eu digo, Beleza. Deus seja louvado pela vida dela. Ela cuida de mim também nesse quesito. Ao Senhor toda a glória. E caminhando para o encerramento. Indicador de um jovem realizado. É o ápice, é o clímax. E agora ele usa uma metáfora, a metáfora da árvore.
é pelo que ele é. E ele é comparado aqui ao quê? A uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vamos ler o texto agora, o versículo? Salmo, o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu, e cuja folhagem não, e tudo o que ele faz será bem. O jovem que não faz o que desagrada a Deus e faz o que agrada a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está aqui. Ele é um jovem enraizado. Essa árvore plantada junto a ribeiros de água, ela tem raízes profundas. E se você fizer uma pesquisa aí usando a IA hoje, está disponível para nós, seja pago ou não, pergunte lá a importância da raiz para a árvore. E aí a inteligência artificial vai lá nos bancos de dados. Gente, inteligência artificial não é mágica não, viu? Ela só potencializa o tempo, porque ela tem um banco de dados. Ela vai no banco de dados e diz, puf! Então use. É uma biblioteca digital. Mas use com responsabilidade. Agora, interessante quando o assunto é planta. E vamos ver essa metáfora de planta, fruto, usada por Cristo. Em João capítulo 15, ele disse o quê? O meu pai é o agricultor. E eu sou o quê? A videira. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E vocês são o... Aí no versículo 5 diz: o ramo que permanecer em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste bem atenção. No Salmo 2, de fato, o salmista está comparando mesmo o justo que deixa de fazer o que ofende a Deus e faz o que agrada a Deus. Ele compara de fato a uma árvore. Essa é a ideia da exegese do texto. Agora, quando você vai para a progressão da revelação bíblica, aí você vai perceber que a árvore, na progressão da revelação, a árvore, no ápice da revelação é Cristo, e você é o ramo. E aí é impossível o ramo que está nele e permanece dele não frutificar. Por isso é enraizado em Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo. Por isso ele disse: o ramo que permanece em mim, esse dá muitos frutos. O ramo que estiver enraizado em mim, esse dará muitos frutos. E entendam, sem mim vocês não podem fazer nada. A árvore foi plantada em corrente de águas. Essa árvore dá o seu fruto devido ao tempo, as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz, prospera. Um certo autor já disse: Deus deseja que todos os seus servos e servas sejam prósperos, ainda que não sejam ricos. Fenomenal. Porque a concepção de prosperidade nossa também é equivocada. Está sempre atrelada ao ter. E eu quero dizer para você, tem gente aí nesse mundão de Deus que não tem riqueza material, mas tem uma riqueza dentro da sua alma, que você entra na casinha dela de taipa, você percebe que o céu desceu na terra. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esse jovem está enraizado em Cristo, ele foi enxertado em Cristo. Não foi ele mesmo que se enxertou, Deus o plantou lá, Deus fez o enxerto. E permanecendo em Cristo, Cristo garante, dará muitos frutos. Ou seja, esse jovem por onde anda, ele transmite o perfume de Cristo. Ele tem cheiro de Cristo.
Ele exala Cristo. Ele vive em Cristo, ele caminha com Cristo, ele vive para a glória de Cristo. Eis aí o terceiro indicador, pelo que ele é. É um jovem que de fato nasceu do alto, nasceu de Deus. João capítulo 3. Ele foi enxertado na videira verdadeira. Romanos capítulo 11. E ele dá frutos. Ele faz a diferença por onde ele passa. Ele faz a diferença na universidade. Ele faz a diferença como advogado. Ele faz a diferença como professor. Ele faz a diferença como microempresário, empresário, como pedreiro, como mestre de obra. Ele faz a diferença na família. Ele dá frutos. Ele não sofre influência, ele influencia. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador, mas sobre, para alumiar os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? Ele vai agora explicar. Qual é a luz? Que também envolve o fruto. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A confissão de fé de Westminster, ela dá aula também de hermenêutica. Está lá no primeiro capítulo da confissão de fé de Westminster, dizendo que todo texto só tem um sentido, mas tem múltiplas aplicações. Mas também no primeiro capítulo da confissão de fé de Westminster diz que um texto difícil da Bíblia, ele é entendido através de um texto fácil. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, então recorra a ela. O que você tem sido, jovem? O que você tem sido? Eu achei legal que o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário dos Salmos, ele cita, por sua vez, um comentário do Salmo de Arival Casimiro. Eu achei muito bacana esse comentário. Porque Arival Casimiro, ele resume, por isso que eu digo, cada pastor com as suas peculiaridades dadas por Deus. Daí não tem essa conversa diante de Deus de quem é o melhor. O Senhor não aceita isso. Cada um é levantado para abençoar na medida que Deus deu a ele. Não tem essa ideia de frontal é melhor. Porque Arivalzinho, ele foi fenomenal. Ele resume o Salmo, o versículo 3, que diz: ele será como ave plantada junto a ribeiros de águas, assim. Permanência. Árvore plantada. Segundo, posição. Plantada junto a ribeiros de águas. Terceiro, produtividade. Que no devido tempo dá o seu fruto. Quarto, perpetuidade, cujas folhas não murcham. E quinto e último, prosperidade. Tudo quanto ele faz, ele prospera. E aí eu quero evocar aqui rapidinho um exemplo bíblico, e um dos servos de Deus aqui falou sobre ele. A série maravilhosa que os nossos colegas presbíteros, regentes da igreja, pregaram aqui, e pregaram com muita propriedade para a glória de Deus, ao Senhor toda a glória. Um deles falou sobre José, não falou? Pois é. Lições de Deus através deles, foi a série. E lições de Deus através de José. E quando o assunto é uma vida próspera, olhe para José. Ele prosperou enquanto estava com seus próprios irmãos ali, ainda na tenra idade. Ele prosperou. Foi ele que recebeu sonho da parte de Deus, sonho, revelação, projeto de Deus. Os irmãos tentam matá-lo de tanta raiva, mas não conseguem. Então José prosperou. A gente não consegue, a nossa mente está com uma concepção de prosperidade do mundo, mundana. Então a gente não consegue ver José prosperando naqueles momentos.
é vendido para os ismaelitas. Você não consegue perceber ali ele prosperando, pois ele está sendo prosperando ali, porque Deus está conduzindo ele para onde Deus quer. Isso é prosperidade. Lá é comprado por Potifar, na casa de Potifar. Até Potifar é abençoado pela presença de José. Prosperidade, ali até material. De lá, por uma injustiça, cárcere. E diz o texto que ele ganhou a confiança do carcereiro de todo mundo. Prosperou. De lá, meu irmão, da cadeia para o trono. Deus é Deus. Portanto, jovens da nossa UMP, em o nome de Jesus Cristo, Supremo Pastor da igreja, que Ele cresça e todos nós diminuamos. Sejam jovens enraizados em Cristo Jesus. Que as vossas raízes estejam buscando os nutrientes no lugar certo. E o lugar certo é Cristo. Há um lugar mais alto, estar aos teus pés, um lugar tão que canção linda! E ali permanecerei, prostrado aos teus pés. Olha só que lindo. E ali permanecerei. Entendeu, Aure? Aos pés de Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo seja toda a glória. Os jovens do MP são jovens enraizados. Juan, Bíblia, teologia bíblica nos jovens, sistemática, histórica, aplicada. Conte com o vosso pastor, com o vosso colégio pastoral, que se importa com isso. Conte com a tua igreja, com toda a igreja, acima de tudo com o supremo pastor da igreja. Jovens, ergam as vossas cabeças, sejam jovens enraizados em Cristo Jesus, arraigados em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Todos dizem...